Erros para você não cometer na sua declaração de imposto de renda entregue em 2023. Bom, maio começou e com ele... Eu sou muito ruim Pô, com tirou vídeo. onda? Começou bem. Ficou? Começou Tá. bem, começou bem. Se tiver como a gente ter aqui esqueci o nome, take-off, não, o nome de fora. Bota aqui desde gravação. É boa. E como maio é o último mês de entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. E a gente vai listar aqui erros para que você não cometa na entrega da sua declaração. Eu sou Giovana Naia, advogada especialista em planejamento patrimonial e vou falar com vocês hoje. Prazer estar aqui, Giovana. Sou Wagner Quito, contador especialista também na parte internacional. Mês de maio começou e o desespero por 30 dias para entregar essa declaração de imposto de renda. Declaração, inclusive, que é bem fácil de entregar, inclusive, esse ano, porque a gente consegue ter ali um preenchimento automático de várias informações. Bom, o objetivo daqui é a gente trocar mesmo, trazer aqui os principais erros e torço e espero que vocês não errem, como a gente já viu aqui em diversos clientes que a gente atendeu ao longo das nossas jornadas aqui de atendimento a imposto de renda no Brasil. Exatamente. A gente pegou anos de experiência aqui. A gente não vai contar quantos, porque o Botox não está muito em dia, mas a gente olhou para o passado e pensamos, nossa, quais foram os erros que a gente já viu vários dos nossos clientes cometendo? E aí eu vou começar com um aqui, que é não declarar ativos no exterior. Essa é Declaração de imposto de renda do Brasil, só vou declarar patrimônio no Brasil. Já viu dessa, Wagner? Essa é clássica. Eu declaro imposto de renda no Brasil, nos Estados Unidos, o que eu tenho aqui, declaro aqui, e o que eu tenho lá, declaro lá. É muito normal isso acontecer, mas na prática a gente, como residente fiscal no Brasil, a gente precisa declarar todos os bens, todas as rendas, independente da sede, independente da localização, isso deve ser parte da sua declaração de imposto de renda no Brasil. Se for uma renda, tem tributação aqui, pode ser ganho de capital, pode ser carnê-leão. Lembrando, as tributações são diferentes, são isoladas. Carnê-leão, 7,5%, 27,5%. Ganho de capital de 15% a 22,5%. Pouca gente sabe que é progressivo. Todo mundo fica com 15% na cabeça, né? Uhum. Eu tive ganho de capital, vou pagar 15%. Os 15% é porque a primeira faixa de 15% são 5 milhões de reais de ganho no ano. É bem grande, né? Então... É muito alto, exatamente. Então, se você tem ali até 5 milhões de reais de ganho no ano, de ganho, tá? Fica em 15%. Passou de 5 milhões e ficou entre 5 e 10, a primeira faixa de 5 é tributada em 15 e a segunda faixa entre 5 e 10 é tributada em 17,5. Se for acima de 10, a terceira faixa de 10 a 30, 20%. Se for acima de 30 milhões de reais de ganho no ano, a quarta faixa é de 22,5%. Então, se você tem um ganho de capital no ano, poucas pessoas têm, eu teria uma grande felicidade, inclusive, de ter. 40 milhões de reais de ganho no ano, você vai ter tributação na faixa de 5 milhões, os primeiros 5, 15%, os segundos 5, né, para chegar a 10, 17,5%, sobre 20 milhões, que é entre 10 e 30, 20%, e acima de 30, nesse caso 10 milhões, 40 milhões de ganho, nesse caso 10 milhões, 22,5%. Já no carnê-leão é progressivo, então recebi dividendo, recebi aluguel, 7,5, 27,5, 27,5 atualmente em torno de R$ 4.700, já estou lá na última faixa e pago imposto no Brasil as duas tributações no mês seguinte. Também é um grande erro que as pessoas têm. Só paga imposto na declaração de imposto de renda. Declaração de imposto de renda é de ajuste, tanto que o nome fala, declaração de ajuste anual. Inclusive essa questão dos 15 que eu trouxe, às vezes você paga 15 naquele momento, porque o seu ganho foi menor do que 5 milhões, mas no ano foi os 40 que eu falei. Você vai ajustar na sua declaração de imposto de renda e vai pagar um caminhão de dinheiro lá na declaração de imposto de renda. Exatamente. E nesse mesmo sentido, falando de carnê-leão, eu vejo muita gente deixando dinheiro na mesa, dando mais dinheiro para o fisco do que ele já toma da gente, não compensando imposto pago no exterior. Porque eu posso, gente. Às vezes você recebe rendimentos lá fora e você tem uma tributação direta na fonte. Seja o pagamento de um dividendo, pagamento de juros, enfim. Dependendo do país em que foi pago esse rendimento, se for, você pode ter uma reciprocidade de tratamento com esse país, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, ou você pode ter um acordo para evitar a dupla tributação. E aí você precisa ler as especificidades do acordo e fazer a compensação desse valor. Então, às vezes, você está pagando mais imposto do que você deveria. E a gente já paga muito imposto para poder fazer isso, né? Então, é melhor ficar esperto com relação a isso. A nível federal, compenso do imposto que seria devido aqui, também a nível federal. Se tiver algum imposto estadual nessa jogada... Que sempre tem.
você paga 2 vezes, tá? Paga nos 2 países. Mas você não pode compensar de todos os países e sempre se lembre olhar se tem acordo para evitar bitributação ou de reciprocidade, porque você tem crédito no Brasil e eventualmente nem vai pagar imposto nenhum. E agora eu tenho mais um erro, que em contrapartida desses contribuintes que não declaram o que está lá fora, tem contribuinte, tem cliente que declara tudo, inclusive que não é para declarar, como, por exemplo, os ativos que estão dentro da companhia offshore. O cliente foi lá, ele constituiu uma companhia offshore, ele contratou um planejador, uma pessoa para fazer a estrutura, para facilitar, para diferir imposto, para facilitar a sucessão e para facilitar essa questão operacional do imposto de renda. E ele vai lá e esmiuça, reporta ativo por ativo da companhia na própria declaração de pessoa física. Já tive um cliente que fez isso. Foi engraçado, que ele falou, tem a estrutura. Ele nem sabia que tinha estrutura. Estava tudo no nome da estrutura. Foi engraçado porque eu fui falar com ele e falei, olha, você está declarando conta em vários bancos, que ele tinha uns 3 ou 4, um monte de imóvel, tudo linha a linha do imposto de renda. E eu falei, olha, a gente tem que olhar para trás agora, retificar as últimas 5, porque ele já tem essa estrutura há muitos anos. E ele tinha uma preocupação, vendia dentro da estrutura, pagava eventualmente, pagou imposto de ganho de capital, sem necessidade nenhuma, porque a gente só paga imposto quando tira dinheiro da estrutura. Mas de fato é isso, quando você tem uma estrutura e você coloca uma carteira embaixo, ativos, imóveis, ativos financeiros, etc., o teu bem, que tem que estar no imposto de renda, é a empresa. O que está aqui embaixo, livre-se disso. Declara só a empresa, porque é de fato o que você tem que declarar. Independente de qual seja o modelo de empresa, tá? Gera uma confusão o regulamento fiscal dos Estados Unidos, porque ele trata algumas empresas como transparentes para fins fiscais. Então, é importante, para fins fiscais, tomem isso como uma regra. Tem uma LLC transparente para fins fiscais. Ela existe, ela tem CNPJ lá dos Estados Unidos, ela é uma entidade, você tem cotas de participação, logo as suas cotas que têm que ser declaradas, não uma carteira que tem embaixo dela. É um erro, não é difícil de acontecer, não. A gente vê uma certa recorrência. O que mais? Acho que atualizar os ativos, né? Atualizar. Eu pego ali botei $500 mil num ativo ou num conjunto de ativos, o câmbio estava 4, o câmbio foi para 5, eu atualizei tudo para R$5. Na verdade, você tem permissão de atualizar um ativo, somente as contas bancárias não remuneradas no exterior. Conta corrente. Account. Isso. Exato. Checking account. Botei lá $100, câmbio de 4, tem R$400 no dia 31/12 do ano anterior. Se você manteve os $100, os $100, desculpa, e agora está 7, agora você tem R$700 na sua declaração, você tem que atualizar, e essa diferença dos 400 para 700, isso é um rendimento isento e não tributável. É o único ativo de toda a declaração de imposto de renda que é atualizado, inclusive do Brasil. Do Brasil você atualiza esse valor também, só que a parte de câmbio, quando olha para o exterior, somente conta corrente não remunerada. Se for uma saving account é investimento você fixa o câmbio do dia do investimento e só vai mudar esse câmbio caso você coloque mais dinheiro ou acabe com essa posição de investimento. Perfeito. E na mesma linha é o patrimônio a descoberto que a gente fala. Porque as pessoas vão atualizando, aí atualiza valor de carro, porque carro é meio difícil valorizar, né? Mas aconteceu isso na pandemia. Mas lá fora, valor de carro, valor, enfim, até empresa. Que desvalorize o patrimônio, o dólar sobe, então ela vai atualizando com a Petex ali. E quando você olha no final o resumo da declaração de imposto de renda, tá completamente, não tem lastro. Ele está com um valor ali de resultado na ficha de bens e direitos muito acima do que entrou de dinheiro, de rendimento efetivamente. E isso muitas das vezes passa na primeira e na segunda, mas a Receita Federal acaba pegando porque é cruzamento de dados, né? Sim. Então o aumento desse patrimônio sem lastro, é bom ficar esperto também. Alguns contadores falam em caixa, os advogados gostam de falar lastro, mas na prática, assim, você pode cair em malha fina por realmente falta de lastro ou caixa. O que é isso? Você tem lá $1 milhão no total de bens, da sua ficha de bens de direito, R$1 milhão. Na sua ficha de bens de direito tem o total, R$1 milhão. A sua diferença do $1 milhão do saldo anterior vamos supor, 10 para o saldo atual, esses R$9 milhões de diferença tem que ser justificado ou pelas fichas de ganho de capital ou pelas fichas de renda. Exterior, rendimentos tributáveis no Brasil, tributação exclusiva, enfim. A gente tem no início da declaração um monte de fichas de declaração para renda, chega lá na parte de bens e direitos, depois dívidas em R$1. Então, se na conta você tiver descoberto, pode ser que você seja aí agraciado em cair numa malha fina e, de fato, ter alguma discussão ali em termos da sua declaração.
além dessa parte de cruzamento interno, né? Então, na prática isso, é um cruzamento interno. Você também pode cair na malha fina por cruzamento externo. Então, por exemplo, tem a DMED. A DMED é uma declaração que os médicos e planos de saúde enviam para a Receita Federal. E a Receita Federal pega essa DMED e cruza com o que o Wagner e a Giovana estão declarando. Se a gente declarar informação diferente, você vai cair malha fina. E coisa de centavo, tá? Você tem que pegar exatamente o informe que veio do plano de saúde, o informe que veio do teu médico, da clínica que você foi, e declarar aquilo. Tem alguns gaps aí, por exemplo, eu caí malha fina esse ano. Já sei que caí, porque os cruzamentos automáticos são muito rápidos. Só que eu caí em malha fina por conta de um motivo que eu vou ter que justificar na Receita Federal. Eu paguei em dezembro um médico e o reembolso veio em janeiro. Na verdade, o plano de saúde ficou sabendo em janeiro. Então, o plano de saúde informou a Receita Federal que eu não paguei esse valor em dezembro. Só que eu paguei. E eu declarei. Então, como deu inconsistência, eu caí em malha fina. Aluguel acontece muito isso, né? Aluguel, sim. Aluguel. Então, a gente tem também a DIMOB, que é a declaração das imobiliárias. Então, cruzamento de informações é básico ali na Receita Federal. Então, é sempre importante a gente estar na mesma página considerando o cruzamento de dados. Outro erro também muito comum, que é não reportar, e aí falando de Brasil, não reportar ganho ou prejuízo no mercado de ações brasileiro. Porque, muitas das vezes, as pessoas reportam, o contribuinte vai lá e declara só na ficha de bens e direitos. E se ela teve ganho, ela tem que declarar também na ficha de renda variável, que é a mesma coisa para prejuízo, porque você pode compensar. Então, se você não declara esse ganho ali na ficha de renda variável, você pode cair em malha fina, muito provavelmente vai cair. E se você não declara ali o prejuízo, você não tem a possibilidade de acumular no ano calendário seguinte. Então, é um erro também que eu vejo acontecer, porque só declara na ficha de bens e direitos, fala, bom, adquiri a ação, vendi a ação, diminuiu ou aumentou a minha quantidade, o meu custo, mas eu não declaro a operação em si na ficha de renda variável. Já vi isso muito acontecer. Tem os espertinhos, né? Comprei e vendi no mesmo ano. A Receita Federal já tem uns 4 anos que ela tem uma célula só de análise de rede social. Aí tem tem um cidadão que vive... Esse pessoal que gosta de ostentar aí, o pessoal que gosta de postar tudo nas redes sociais. Exatamente. Então, o cidadão ou cidadã está andando de jatinho, de lancha, curtindo Miami, Caribe, etc., mas está ganhando 5 mil reais, 20 mil reais no ano. Então, a Receita Federal, ela tem... Obviamente, isso é análise a caso, né? Mas pode cair malha fina, sim. Você está vivendo uma vida descasada com a tua renda declarada no imposto de renda. Isso é um ponto muito bom. Você sabe que o concurso da Receita Federal esse ano, tive alguns colegas que prestaram, e foi cobrado muito sobre o digital, sobre software, sobre aprender e saber sobre programação, enfim. Porque eu acho que cada vez mais o cerco vai fechar, né? Vai ser um movimento que vai acontecer. Muito bom. O Brasil tem um sistema de cruzamento de dados fenomenal. Então, tem a DIMOB, tem a DMED, tem vários cruzamentos que já são feitos automaticamente. Tem a DIRF, né, nas empresas, né? Então, já informa lá todas as rendas, dividendos, etc., recebidos. Então, já consegue fazer um cruzamento muito grande. Na parte internacional também, uma coisa que a gente vê é o erro no câmbio. Qual o câmbio que eu uso para minhas rendas? Recebi um dividendo de ação lá fora. Tem gente que usa o câmbio do dia, tem gente que usa o câmbio do último dia útil do mês. Mas, na prática, eu recebi um dividendo fora do Brasil, eu preciso declarar para converter em real, né? Preciso declarar em real, obviamente. Para converter em real é o câmbio do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao da recepção. Wagner, falou muito difícil, é o termo de advogado e tal. Perfeito. Dia 15 do mês anterior, se não for dia útil, dia 14, se não for dia útil, dia 13. É o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao da recepção. Recebi agora em maio, câmbio do dia 15 de abril. Se não for dia útil, dia 14 de abril. Se não for dia útil, dia 13 de abril, câmbio de compra do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. E paga até o último dia útil do mês seguinte. Então, eu recebi em maio, converto para o dia 15, ou 14 ou 13, ou 12, enfim, depende de qual for o dia útil, de abril, e pago até o último dia útil de junho, último dia útil, não dia do mês. Se não for dia 30 ou 31, vai ser o último dia útil do mês seguinte. Então, é muito normal. E aí, quando você vai declarar na ficha de bens e direitos, ou para ganho de capital, né, para ganho de capital principalmente, o câmbio que você usa é o câmbio de compra da data. Então, vende hoje, você vai pegar o câmbio de compra dessa data e converter para saber qual foi o valor de venda versus o que está na sua ficha de bens e direitos pelo valor de compra.
por essa diferença 15% a 22,5%. Então, esse negócio é um negócio que realmente dá nó na cabeça de muita gente. Qual o câmbio usar? Para ficha de bens e direitos, você usa o câmbio de venda. Para ganho de capital, você usa o câmbio de compra do dia da transação. Para rendimento, você usa o câmbio de compra do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ou da recepção do rendimento. Cro? Mas isso é muito bom. E eu tenho um chorinho, uma última, que é confundir VGBL com PGBL. Isso é bom. Essa também, porque, gente, é parecido, né? A gente tem ali uma letrinha, mas que faz toda a diferença. Porque o PGBL, as contribuições de PGBL realizadas durante o ano, elas são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. E aí, na prática, o que acontece? Se você tem um PGBL, ele vai lá na ficha de pagamentos e doações efetuadas e diminui o seu valor de imposto de renda a pagar daquele ano. E se você tem um VGBL, ele não vai nessa ficha. Ele vai na ficha de bens e direitos, ali aumentando de acordo com a sua contribuição, do valor que você aporta no programa, né? no valor que você aporta no investimento. O racional de usar um ou outro é aquilo. Quem tem imposto a pagar, geralmente tende a ir ao PGBL. Eu sempre gosto de usar o P de POD. Posso descontar da minha declaração P, de PGBL. E aí você tira da tua base. Se eu recebo R$100 mil no ano e botei lá R$8 mil de PGBL, a minha base de imposto não será 100 mil, será 92. Então, você tem um benefício. É claro, quando você for resgatar esse valor, aí sim, você vai pagar imposto de renda, né, lá na frente. E a gente usa um dos princípios da racionalização fiscal, que é diferir. Exato. Então, se você está fazendo um plano de previdência, a tendência é que você use quando você se aposentar. Daqui a não sei quantos anos, mas enfim, depois de muito tempo. Então, você usa esse dinheiro para rentabilizar para você e tira da tua base de imposto de renda anual. Exato. E assim, Giovana, eu tenho tenho uma empresa, a maior parte do meu rendimento é distribuição de lucro, então é isento, e eu recebo ali um valor de prolabore que não é muito alto, ele às vezes está até dentro da faixa de isenção. Não faz sentido ter o PGBL. Eu Sim. vou ter ali, tô jogando dinheiro fora, tô deixando dinheiro na mesa, como a gente gosta de falar. Então, é bom até você consultar, conversar com o seu assessor, com o seu planejador, advogado, contador, para ver se faz mais sentido para você, porque senão você tá deixando de economizar um imposto, porque lá na frente, no resgate, você vai ter que pagar imposto sobre a renda, sobre esse valor total resgatado. E é clássico esse erro de VGBL para PGBL. Nossa, o número de... Giovana, caí em malha fiscal e tudo mais, a hora que eu abro, tem lá dedução de VGBL. Gente, não pode. VGBL se declara saldo, né? Exato, Você declara exato. saldo na ficha de bens e direitos, na ficha de pagamento não declara nada. Perfeito. Quer encerrar? Ou quer que eu encerre? Você que sabe. Se você quiser encerrar... Pode ser. É o quê? Pode ser o quê? Pode ser. Você abriu, né? É. Mas é que eu tô falando muito, você pode falar. Pode ser. Você abriu, você encerra. Bom, então aqui são erros para você não cometer na entrega da sua declaração de imposto de renda 23 aí. É importante ficar atento, porque além de gerar dor de cabeça, possibilidade de você cair em malha fina, você pode deixar dinheiro na mesa, então você está pagando mais imposto do que você deveria. E se for caso de restituição, quando você cai em malha fina, você vai ter ali um atraso nessa restituição, enfim, é todo um procedimento burocrático que, se a gente puder evitar, muito melhor, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Wagner, estar aqui com você também nesse podcast. E até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Prazer conversar contigo. Espero que a gente consiga ajudar muita gente aí a não cometer alguns erros e dar o próximo passo. Quem enviar essa declaração só vê isso no ano que vem e curtir um pouquinho o resto do ano. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.